Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, chuchulecos. Como vão vocês? Eu espero que bem. Mandem notícias aí nos comentários ou por e-mail. Quero saber como é que vocês estão, como é que tem passado esse momento aí, que a gente espera que acabe logo, né? A gente falou na aula passada sobre México, né? Depois falamos sobre a América Central, na verdade, na retrasada sobre o México, na passada sobre a América Central. E agora a gente começa a falar sobre a América do Sul. E aí, a América do Sul a gente pode dividir em três porções: a América Andina, que são os países ali na área da Cordilheira dos Andes; a América Platina, que são os países banhados pelo Rio da Prata; as Guianas, que pega Guiana, Suriname e Guiana Francesa; e o Brasil, que devido ao tamanho do território acaba sendo estudado como uma região à parte, né? Então hoje a gente vai falar basicamente sobre a América Andina, tá? Esse território aí, me obedeça computador, sou um ser pensante. A gente começa falando sobre a Venezuela, tá? A Venezuela é um país de domínio andino e amazônico, ou seja, além de estar na área de influência da Cordilheira dos Andes, esse país também está na área de influência da floresta amazônica. E tem aí a terceira maior bacia hidrográfica da América do Sul, que é a bacia do Orinoco, que abrange quase 4 quintos do território venezuelano, né? Essa área toda aqui é o rio, né? O rio Orinoco, que inclusive é ligado ao Rio Negro, que chega aqui no Brasil, né? Que quando se encontra com o rio Solimões, forma o nosso lindo e gracioso Rio Amazonas, ok? Em relação à população, são mais ou menos aí 33 milhões de pessoas, com números estimados aí de 2019, e um PIB per capita de 3.300 dólares anuais. Tá? Esse PIB caiu vertiginosamente, ele era de mais ou menos 18 mil e cai para 3 devido às profundas crises que a Venezuela vem passando, como vocês bem sabem, porque eu sei que vocês leem jornais e assistem telejornais e tudo mais, né? Então a Venezuela vem passando por uma crise bastante profunda nos últimos anos e isso tem atingido severamente a economia do país, né? É uma população euro-ameríndia, ou seja, uma mistura entre europeus, espanhóis principalmente, e a população que já vivia nesse local. Pouquinho mais da metade do país vive em áreas urbanas. Então a Venezuela ainda tem 47% da população vivendo em áreas rurais, né? Aqui tem a localização da capital Caracas, né? Que é uma capital litorânea, como vocês podem perceber, ok? Economicamente falando, o que move a economia da Venezuela é essa coisa aqui, é o petróleo. Né? Boa parte desse petróleo, inclusive, é extraído aqui nessa região do Lago Maracaibo, né? Que tem aí a maior, inclusive a Venezuela, a maior reserva de petróleo do mundo, né? É membro da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é formada basicamente por países do Oriente Médio, mais o Equador e a Venezuela. Tá? A OPEP, eu recomendo aí que vocês façam uma pesquisazinha rápida aí para ficarem por dentro do contexto de criação da OPEP, ok? Então a maior produção de petróleo da Venezuela vai estar aqui no Lago Maracaibo, como eu mostrei para vocês aqui no mapa. Geopoliticamente falando, é onde vem aí o grande problema atual da Venezuela. Né? A Venezuela vem passando por uma instabilidade gigantesca desde as últimas eleições, onde Nicolás Maduro, que é esse camarada aqui, foi reeleito. Nicolás Maduro ele veio substituir o Hugo Chávez. Hugo Chávez era presidente venezuelano. Antigamente o Maduro era motorista do Hugo Chávez, inclusive. Né? E aí, com a morte de Hugo Chávez, ele foi substituído por Nicolás Maduro, que deu continuidade ao modelo chavista, mas não com a mesma eficiência de antes, por assim dizer. E a grande treta aí é que tem outro personagem chamado Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente da Venezuela. E alguns países reconhecem Juan Guaidó como o presidente legítimo da Venezuela, entre eles o Brasil. Tá? Então o governo brasileiro reconhece esse cara aqui como presidente e não esse cara aqui, já que as eleições
venezuelanas são acusadas de fraude, né? Alguns países classificam o regime venezuelano como ditadura, e a Venezuela tem uma proposta de desenvolvimento econômico que eles chamam de socialismo do século XXI. Mas cuidado com isso aqui, tá, pessoal? A gente não pode falar que a Venezuela é um país socialista, tá? A Venezuela é um país com tendências socialistas, com um governo de inclinação socialista, mas a economia venezuelana é uma economia capitalista, tá? Existem empresas privadas, o Estado não é proprietário dos meios de produção, então isso não faz desse país um país socialista, tá? Cuidado com isso, embora muita gente diga por aí que a Venezuela é um país socialista, né? E a Venezuela é líder da ALBA, que é a Alternativa Bolivariana para as Américas, que é uma organização que visa discutir aí, entre outras coisas, né, a tendência à esquerda dos países do continente americano, né, visando aí, sonhando, né, de maneira utópica aí, uma grande revolução socialista nos países do continente americano, que a gente sabe que não vai acontecer, né? Passando para a Colômbia, nós temos aí um outro país bem problemáticozinho historicamente, né? A grande parada da Colômbia é que ela é um país bioceânico, ou seja, ela é banhada aqui pelo Oceano Pacífico e aqui pelo Oceano Atlântico, né? Aqui vocês veem o território do Panamá, que na aula passada eu falei com vocês que antes pertencia à Colômbia, né? Assim como a Venezuela, é um país andino e amazônico. Populacionalmente falando, né, também é uma população euro-ameríndia, mas numa proporção um pouco menor do que em relação à Venezuela, e uma população urbana bem mais significativa, né, também sendo um país de IDH médio. É um país basicamente primário exportador que vive de café e petróleo, tá? Mas a grande questão aí da Colômbia é também a questão geopolítica, né? Por quê? A Colômbia tem um grande problema relacionado ao narcotráfico, né? É um dos maiores produtores de cocaína do mundo. Boa parte da cocaína consumida pelos Estados Unidos vinha da Colômbia. Hoje provavelmente vem do México, né? Mas até pouco tempo atrás certamente vinha da Colômbia. E aí os Estados Unidos, sob a justificativa de combater o narcotráfico, lança o chamado Plano Colômbia, que foi extremamente polêmico aqui na América do Sul. O Plano Colômbia visava a ajuda não só logística, mas também com treinamento militar dos Estados Unidos para combater a guerrilha e o tráfico de drogas. E aí, isso foi super mal visto pelos vizinhos, porque os países vizinhos interpretaram isso como uma forma dos Estados Unidos começar a se fazer presente militarmente aqui na América do Sul, né? O que era visto com muita preocupação, já que os Estados Unidos financiou, estimulou e ofereceu apoio às ditaduras militares que os países daqui da nossa região passaram, né? Então essa presença dos Estados Unidos na região ela é muito mal vista até hoje, né? E aí essa guerrilha ela era comandada basicamente pela FARC, que que significa Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Para vocês terem uma ideia, até 2016 toda essa área vermelha aqui nesse mapinha que vocês estão vendo era a área de atuação da FARC. Então a FARC atuava praticamente no território inteiro da Colômbia, né? Não só com narcotráfico, mas também com sequestros, como uma das ferramentas de pressão da FARC para atingir seus objetivos, né? O governo colombiano chegou a um acordo de paz com a FARC, que aceitou abrir mão da luta armada, ou seja, abandonaram as armas, e hoje a FARC é um partido político na Colômbia praticamente inexpressivo. Os resultados da FARC nas eleições são bem abaixo do que eles esperavam, pelo menos, conquistar, né? Mas hoje a FARC não atua mais como Forças Armadas Revolucionárias, tá? Fala-se que o número 2 da FARC, que era o segundo, né, o segundo chefão, tem voltado a organizar a luta armada no território colombiano. Vamos aguardar e observar para ver o que acontece aí nos próximos capítulos, beleza? O Equador
É um paizinho andino e amazônico também, com um território aqui pequenininho, que é um dos poucos aqui da América do Sul a não fazer fronteira com o Brasil. Na verdade, somente o Equador e o Chile não fazem fronteira com o Brasil aqui no nosso território. É uma população 66% urbana e mais da metade da população como população mestiça. Vocês devem estar observando que todos esses países aí têm apresentado IDH médio, né? Economicamente falando, também é um país primário exportador. Tá? Nenhum país andino pode ser considerado industrializado. Aqui na América do Sul, os únicos países industrializados, propriamente dito, são Brasil e Argentina. Né? Isso não significa que não existam indústrias no país, tá? Mas são indústrias simples, são indústrias alimentícias, indústrias têxteis, não são indústrias de tecnologia avançada. Tá? Então, os principais produtos produzidos por esse país aí: banana, café, cacau e petróleo, e como eu comentei lá atrás, é um membro da OPEP. No Equador, somente 8% do território é cultivado. Mas isso não é porque ele é muito ocupado e nada disso. Na verdade, o grande problema equatoriano são os latifúndios improdutivos. Esses aí são os grandes responsáveis pela grande quantidade de áreas improdutivas no território equatoriano. Tá? Não é a urbanização. Infelizmente, né? Se fosse a urbanização, bem menos mal. Esse país passou recentemente por uma crise com a Colômbia porque o território equatoriano foi invadido por militares. O território equatoriano foi invadido por militares colombianos buscando o número 2 da Farc. E isso gerou aí um problema, uma discussão geopolítica muito grande, porque os países têm soberania sobre seus territórios e suas fronteiras devem ser respeitadas. E não foi o que aconteceu nesse caso. Um governo não pode entrar no território de outro país com suas forças armadas sem autorização. Isso é uma violação muito grande quando você fala sobre soberania, sobre diplomacia, né? Então, isso foi considerado uma agressão, né? Isso é considerado uma agressão. Então, daí a crise com a Colômbia aí por conta dessa invasão de seu território por parte das Forças Armadas colombianas, ok? O Peru é um país que tem um dos maiores mistérios aqui da América do Sul, que são as linhas de Nazca. Esse território tem um deserto, um grande deserto, aonde, quando se observa do alto, né, sobrevoando essa região, é possível visualizar alguns desenhos bastante curiosos e enigmáticos. Não se sabe quem fez esses desenhos, né? A verdade é que existem vários desenhos como esse aí no deserto de Nazca que intrigam aí a população mundial, né? Já que a gente não sabe a origem desses desenhos super misteriosos que apareceram por aí. Também é um país amazônico e andino, tá? Aqui tem as ruínas de Machu Picchu, que é um dos principais destinos turísticos do mundo, né? Atualmente, talvez não por conta do coronga, mas espero que a gente possa voltar a aproveitar as belezas do mundo novamente, né? Então aqui Machu Picchu, né, que foi descoberto aí até recentemente, não faz tanto tempo assim que Machu Picchu foi descoberto, se eu não me engano foi na década de 70, mas vale uma pesquisa aí, tá? E é um dos lugares também mais enigmáticos, numa altitude elevadíssima, né, foi encontrada aí essas ruínas dessa população que vivia nesse território. Bom, são mais ou menos aí 33 milhões de habitantes, né? E aqui vocês percebam aqui onde se encontra, né? Tá meio clarinha a imagem, mas aqui é basicamente as fronteiras desse país aí banhado pelo Oceano Pacífico, com mais ou menos 71% da população urbana e 45% de população indígena. Então, o percentual de população indígena do país ele é bem significativo. Economicamente falando, também é um país primário exportador com cobre e o pescado. O pescado ele tem bastante relação com as correntes frias que passam por aqui, como é o caso da corrente de Humboldt.
Deu para entender perfeitamente o que está escrito, né, gente? Então, essas correntes frias, elas têm um papel bastante importante nesse processo de pescado, tanto a corrente fria quanto os ventos alísios, né? Vale dar uma pesquisadinha também sobre o tema, ok? Geopoliticamente falando, o maior problema do Peru também está relacionado a narcotráfico e guerrilhas, só que hoje essas guerrilhas já se encontram fora de atividade, né? Os dois principais nomes que atuavam no território peruano eram o Sendero Luminoso e o Tupac Amaru. Eram duas organizações de narcotráfico também bastante violentas, né? Assim como era o Cartel de Medellín, o Cartel de Cali, no caso colombiano, né? A versão peruana dessas organizações criminosas, que são os equivalentes às facções que a gente tem aqui, né? Só que no caso desses caras tem produção de droga, diferente do que a gente está acostumado a ver por aqui, né? A Bolívia, que é um país sem saída, né, porque não tem acesso ao mar, como vocês podem ver aqui nessa imagem, né, já teve, mas esse acesso foi perdido, né, com guerras com seus vizinhos, né. Historicamente falando, a Bolívia é um paísinho problemático, né, já que teve guerra ali com vários países, do Peru, Chile, a questão do Acre com o Brasil. Então, em vários momentos aí a Bolívia esteve inserida em conflitos com os países vizinhos, né? Também é andino, também é amazônico, mas nós temos uma novidade aqui, que é o Chaco. O Chaco, na verdade, ele é uma continuação do Pantanal. A gente tem o Pantanal Mato Grossense aqui, ele se expande para a Bolívia e para o Paraguai, onde ele recebe essa denominação de Chaco, tá? Capital: La Paz, que é a capital mais alta do mundo, com uma altitude de 3.636 metros. É por isso, inclusive, que vários times brasileiros têm problemas para jogar na Bolívia na época da Libertadores. O Ian vai saber disso com certeza, né? Os times vão para lá e aí tem problemas de dificuldade de respirar, porque a altitude é muito elevada, o ar fica rarefeito, é difícil de respirar. Então, os jogadores brasileiros, por exemplo, têm uma grande dificuldade quando vão para a Bolívia jogar, né? Fato curioso é que La Paz não é a única capital da Bolívia. Por quê? La Paz não concentra a sede dos três poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, né? Então, por isso, tem mais de uma capital no território boliviano, e isso acontece em alguns outros países do mundo, tá? É uma população de 66% urbana, mais da metade de origem indígena, e é o mais pobre dos países andinos, apesar de um crescimento econômico bastante significativo nos últimos anos, tá? A Bolívia, porém, me adiantei aqui, não é isso que eu vou falar agora, também é um país primário exportador, com grande produção de alguns minerais, né? E tendo o gás natural como uma importantíssima atividade econômica com o Brasil, já que tem um gasoduto, inclusive, que liga a Bolívia ao Brasil para a exportação de gás. Tá? Então, o gás é uma atividade econômica importantíssima na Bolívia, além também da produção de drogas. Né? É um outro país também com problemas significativos de narcotráfico. Atualmente, a Janine Áñez é a atual presidenta do país, né, após as eleições bolivianas não aceitarem terem como resultado uma nova vitória de Evo Morales, que era o atual presidente do país. Evo Morales. E esse resultado foi considerado fraude, e por isso, diante de uma série de atrocidades que foram sendo cometidas, que a verdade é essa, pessoas foram sequestradas e tudo mais, Evo Morales renunciou, e aí todos os sucessores seguintes foram abdicando do cargo até que a vice-presidente do Senado, que é a Janine, se proclamou presidente temporário do país. Tá? Então o papel dela agora é convocar novas eleições, e estamos aguardando, já que até agora isso não aconteceu. Tá? Como eu comentei com vocês, é um país sem saída, que tem problemas bem significativos de narcotráfico, também com produção de coca, né? Porque o que acontece? Nos países andinos, a folha da coca ela tem outras funções além, né, da produção de cocaína. Né? O cultivo da coca tem outras funções.
o próprio Evo Morales era cocaleiro, ou seja, era produtor de coca. Ah, então ele era um narcotraficante? Não, de jeito nenhum. Em caráter de comparação, associar a produção de coca à produção de cocaína é a mesma coisa que associar, exclusivamente, né? É a mesma coisa que associar a produção de cana-de-açúcar exclusivamente à produção da cachaça. A cana-de-açúcar tem várias funções, uma delas é produzir cachaça. A coca tem várias funções, uma delas é produzir a cocaína. Tá? Então, culturalmente, a coca ela é bastante difundida nesses países andinos. Eu já tive a experiência de visitar Lima, no Peru, e algumas lojinhas assim que você entra e tal, tem bala de coca. Né? Não comprei, não tive coragem de fazer esse experimento socioantropológico, mas é super comum entre a população de beber chá de coca, por exemplo, mascar a folha de coca. As populações que vivem nas áreas mais elevadas dos Andes têm essa cultura de mascar a folha de coca, né? Enfim. E alguns territórios bolivianos, na época, pelo menos, do governo de Evo Morales, reivindicavam autonomia, eram esses governos mais ricos. Né? Porque uma das marcas do governo de Evo Morales é governar de acordo com os interesses dos mais pobres. Assim como acontece na Venezuela, o governo de Evo Morales também era um governo de tendências socialistas. Mais uma vez, repito, não é um país socialista, é um país capitalista com inclinação socialista. Tá? Então era o caso da Bolívia também, que foi inclusive uma das coisas que estimularam toda a pressão que acabou culminando na renúncia de Evo Morales. Ok? O Chile, para a gente encerrar nossa jornada, é essa tripinha, né? É esse território aqui que latitudinalmente é grande, mas longitudinalmente é pequenininho. É uma tripinha, né? Que tem o domínio basicamente andino. O que chama a atenção da gente aí é o deserto do Atacama no norte e a corrente de Humboldt que percorre aí todo o litoral desse território, tá? Inclusive contribuindo para a existência do deserto do Atacama. Por quê? O que acontece? Essa corrente de Humboldt, por ser uma corrente fria, quando ela atinge o litoral chileno, o que acontece? A temperatura da água cai, porque ela é uma corrente fria. Se a temperatura da água cai, a temperatura geral cai junto, né? E vai diminuir o índice de evaporação. Por quê? A evaporação depende de altas temperaturas. Como a corrente de Humboldt derruba a temperatura, diminui a evaporação. Se diminui a evaporação, diminui o quê? A quantidade de chuva. Consequentemente, diminui a quantidade de chuva que chega ali no norte do Chile, e aí tem a existência do deserto do Atacama. Beleza? Esse território é marcado pela presença de fiordes, que são grandes entradas do mar entre montanhas. Aqui a gente tem montanha, que é a Cordilheira dos Andes, propriamente dita, né? Aparecendo no litoral sul do território chileno. Tá? 89% urbano e o melhor IDH da América do Sul. Então esse aí é o que vai destoar um pouquinho, né, do restante dos outros países em níveis de desenvolvimento e tudo mais. Inclusive, apesar de ser um país também primário exportador, né, existe aí uma aproximação significativa, por exemplo, com o antigo NAFTA. Né? O NAFTA, que era um bloco econômico formado pelos Estados Unidos, Canadá e México, foi reformulado, se tornando essa coisa aqui impronunciável, né? Com as iniciais dos países membros, como vocês podem ver. Né? O Chile também tem alguns problemas de fronteira, né? Com a Bolívia no norte, o Peru também no litoral norte e a Argentina no canal de Beagle. Então são áreas que as fronteiras ainda não se estabilizaram de maneira concreta. Né? Por exemplo, a Bolívia ainda reivindica o acesso ao litoral, né? Essa coisa com a Argentina não foi totalmente resolvida. Então, esses problemas de fronteira, de certa forma ainda persistem, mas de maneira mais morna, né? De maneira mais suave. E foi um país aqui da América do Sul a apoiar a ALCA. A ALCA é a Área de Livre Comércio das Américas,
foi uma iniciativa dos Estados Unidos de formar um bloco econômico, uma única zona de livre comércio no continente americano inteiro. O que isso significa? Que todos os produtos produzidos por todos os países circulariam sem tarifas alfandegárias. Ou seja, eles circulariam a preços mais baixos em todos os países. Aqui no Brasil, o Brasil, na verdade, foi o principal país a vetar aí contra a implantação da ALCA, porque isso resultaria, de fato, numa destruição da indústria brasileira. Por quê? Os produtos americanos chegariam aqui a preços muito mais baixos, a população ia preferir comprar esses produtos, a indústria brasileira não ia ter como competir com esses produtos americanos, e ia o quê? A falência. Uma vez que essas indústrias iriam à falência, o país passaria por um processo de desindustrialização, amplo crescimento do desemprego e aumento da dependência econômica e tecnológica em relação aos Estados Unidos. Então, por mais que num primeiro momento a proposta da ALCA pareça interessante, para o país, não, ela não seria. Tá? Então, por isso, ela foi vetada aí pelo governo brasileiro e o assunto foi colocado na gaveta, ok? Galera, espero que tenha sido bastante claro para vocês, espero que vocês tenham conseguido entender, espero que vocês continuem se cuidando. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo por e-mail, a Helena já fez isso, valeu Helena, muito bem. E precisando, por favor, entrem em contato, tá bom? Até a próxima, galera, bons estudos, um beijinho e até já!